Bom, gente, vamos continuar então falando sobre método. Quero dar algumas dicas para vocês que eu não falei no vídeo anterior e que se aplicam especialmente a essa sessão, mas algumas se aplicam, na verdade, a qualquer texto, a qualquer parte do texto. Lembrando que o meu objetivo aqui, então, é que vocês lembrem que os métodos não devem ter mistérios. Não devemos omitir nada, devemos falar o que for necessário, somente o necessário, para que o leitor entenda o que nós fizemos, como vocês já sabem, já viram no vídeo anterior. Vamos lá. Acho que a maior dica que eu posso dar para vocês, né, é uma coisa que não é tão comum encontrar nos livros de escrita científica, mas em alguns deles aparece, é uma estratégia muito eficiente e está ligada com variáveis. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se vocês forem pensar do ponto de vista científico, existem dois tipos de variáveis: variáveis conceituais e variáveis operacionais. E aqui, o que eu vou mostrar para vocês é como vocês podem utilizar essas variáveis, né, quando vocês devem mencionar variáveis conceituais e quando vocês devem mencionar variáveis operacionais no texto de vocês ou quando vocês estiverem apresentando o trabalho de vocês. Bom, o que são variáveis conceituais, também chamadas de variáveis teóricas? Como o próprio nome diz, são variáveis que exprimem ideias mais abstratas, que exprimem conceitos. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Tamanho é uma variável conceitual. Ansiedade, tão comum nos dias de hoje, também é uma variável conceitual. Diversidade, né? Tão conhecida pelos biólogos e ecólogos, é uma variável conceitual. Diabetes também é uma variável conceitual. O que eu quero dizer com isso? São conceitos que têm um corpo teórico associado, ou várias hipóteses associadas, eventualmente até mais de uma definição associada a esses conceitos. E onde nós devemos mencionar esses termos? Nos nossos textos, né? Onde nós devemos utilizar variáveis conceituais quando nós estivermos escrevendo ali o que nós gostaríamos de responder, o que nós fizemos nas nossas pesquisas. Especialmente título, introdução, discussão, resultados. Bom, as variáveis operacionais, como está representado aí até por essa escultura, elas operacionalizam, esse palavrão aí, elas são formas de nós medirmos, quantificarmos as variáveis conceituais, as variáveis teóricas. Muito simples, né? Vamos pegar aqueles exemplos ali. Tamanho, diversidade, ansiedade, diabetes. Se eu estiver interessado em estudar ou fazer uma pesquisa, ou testar hipóteses relacionadas com essas variáveis conceituais, como é que eu posso medir essas coisas? Bom, tamanho, uma forma que eu posso medir é pelo comprimento do corpo. Existem outras. Por exemplo, poderia ser a massa do animal. Diversidade tem infinitas formas de medir, dependendo inclusive de que tipo de diversidade eu estou falando. Um exemplo é um índice de diversidade aí, bem comum, o índice de Shannon. Ansiedade, como é que nós podemos quantificar o nível de ansiedade ou a ansiedade num ser humano? Por exemplo, o nível de cortisol no organismo. Esse hormônio que está ligado com a ansiedade. Diabetes, glicose no sangue. Acho que é a mais fácil aí, qualquer um vai entender, né? Até a nossa mãe, nosso pai. Se eu quero saber se eu estou com diabetes, o que o médico pede? Uma das evidências que quantificam a presença da diabetes é a taxa de glicose no sangue. Se ela estiver alterada, o médico vai ter uma suspeita que você pode estar com diabetes. Então, dito isso, já dá para ter uma ideia. Se é uma variável operacional que está ligada então com a realização do trabalho, como eu consigo colocar em prática meu trabalho. Essas variáveis operacionais elas devem aparecer aonde nos textos? No final da introdução, quando vocês eventualmente podem conectar as variáveis conceituais ou teóricas com as operacionais, né, dizendo como vocês então responder às suas hipóteses, vocês podem já mencionar ali as variáveis operacionais. E, obviamente, na seção métodos, ou material e métodos, que é o que se trata desse vídeo. O legal aqui é de vocês tomarem cuidado para não mencionarem ou não darem ênfase a essas variáveis operacionais em outras sessões, porque quando vocês, ou se vocês fizerem isso, vocês vão estar dando um peso bem grande na própria variável operacional. E isso
boa parte das vezes, acaba restringindo o escopo, o foco de vocês. Então imagine só, o trabalho de vocês está interessado em o que explica, o que gera índice de Shannon, ou vocês querem falar de diversidade, e uma das formas lá que vocês escolheram de operacionalizar diversidade foi o índice de Shannon. Qual das duas coisas vocês acham que vai ser mais interessante para a comunidade científica, para os pesquisadores da sua área? Né? A menos que tenha um grupo lá muito interessado em entender o que acontece com o índice de Shannon, ele vai ser uma variável operacional que representa um conceito que é realmente aquilo que a gente está interessado, diversidade nesse caso. Eu acho que eu vou gravar em outro momento um outro videozinho, lendo um artigo e destacando essas variáveis no texto, talvez ajude para ficar mais claro para vocês. Mas se vocês colocarem essas variáveis, né, operacionais e conceituais, e nos locais adequados no texto de vocês, vocês vão ter um trabalho muito mais atraente, um trabalho muito mais abrangente para quem estiver lendo. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Seguindo aqui, né, obviamente que aí vai depender da revista e vai depender do trabalho de vocês, mas algumas vezes, se for necessário, vale a pena dividir a nossa sessão de material e métodos, ou de métodos, em tópicos, de modo que fique mais fácil para o leitor e até mesmo para você, né, que está escrevendo, para o escritor aqui no caso, delimitar, né, 3 grandes elementos fundamentais de qualquer sessão métodos. A área ou o sistema de estudo, como foi a coleta de dados, como é que foi desenhado o seu experimento, qual é o delineamento experimental, e separado, eventualmente, as análises de dados, a parte de análise estatística dos dados. Também nessa ideia de deixar mais claro, né, essa é a missão do cientista quando ele está escrevendo um artigo, deixar bem claro o que ele fez para quem for ler, você eventualmente pode incluir uma figura, um esquema, uma tabela, tentando simplificar, às vezes, alguma coisa que é um pouco mais complexa de ser descrita no texto. Então, imagina que, eventualmente, uma imagem, né, como se diz por aí, vale mais do que 1000 palavras. Então, é mais ou menos essa a ideia. Porém, nos próximos exemplos que eu vou dar, tomem cuidado, porque a gente não deve usar nunca, isso aí vale para o artigo inteiro, né? Nós não devemos usar figuras ou esquemas ou tabelas ou escrever textos que não sejam estritamente necessários. Por isso que eu deixei ser necessário. Infelizmente, às vezes nós temos coisas um pouco estranhas que aparecem aí em termos de figuras, eu vou dar alguns exemplos. Um próximo vídeo, numa próxima aula, a gente fala mais sobre figuras, o que fazer, o que não fazer, mas já vai ter meio que um spoiler agora. Então, não façam, tá? O que eu vou mostrar agora. Infelizmente, isso acontece e aparece em vários artigos. Um exemplo aqui, uma figura de um artigo que busca mostrar a área de estudo. Bom, primeiro que eu já chamo a atenção para uma coisa, que é o título, né? Ou melhor dizendo, a legenda dessa figura é uma legenda muito pouco informativa. Então, um dos spoilers, né, da aula ou do vídeo quando a gente for falar mais sobre figuras, né, e tabelas, é que figuras, tabelas, esquemas, enfim, as legendas devem ser suficientemente informativas para que eu consiga ler, olhar para a figura, no caso aqui, e entender, né, assim, que se trata essa figura. Eu só consigo entender que é a localização da área de estudo, mas eu não sei nada sobre esse trabalho, então não sei nenhum outro detalhe. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ao lado aqui direito, ou melhor dizendo, esquerdo da figura, tem esse Brasil, depois tem tipo um zoom, né, estado do Paraná, depois Curitiba, depois o município de Araucária, e aí uma bolinha verde que eu suponho é onde é a área de estudo deles, que está nessa imagem de satélite aqui, nessa foto. Qual é o problema, gente? De verdade, não há a menor necessidade dessas 3 janelinhas aqui, Brasil, Paraná, Curitiba, Araucária. Primeiro, por uma razão muito simples, hoje em dia, né, todo mundo basta ter o latilong, né, latitude e longitude, que eu consigo usar um sistema de posicionamento global, né, um GPS ou até o Google Maps, por exemplo, para chegar exatamente na sua área de estudo. Então, não há necessidade, isso aqui vai só tomar espaço, é muito estranho, não é legal.
E pense o seguinte, para um estrangeiro, então assim, você, né, vamos pensar que você quer publicar em revistas internacionais, você quer ter uma audiência internacional. Pensa só, você nasceu lá, sei lá, no norte da Escócia. Cara, o que diz para você Paraná, Curitiba, Araucária? Isso não diz nada para você. Então, essa parte toda aqui da esquerda, esses três janelinhas, poderiam ser removidas. Você até poderia ficar com essa outra imagem de satélite, mas aí você tem que pensar, o que você quer mostrar aqui? Ou seja, vamos imaginar, poderia ser uma oportunidade que não foi bem utilizada pelos autores, de mostrar nessa figura aqui, nesse mapa, né, nessa imagem de satélite, os pontos amostrais, né, para eu ter uma ideia como foi distribuído, quantos foram, se não ficou tudo agrupado num canto. Aí seria um pouco mais informativo, como a gente vai ver no próximo exemplo. Um exemplo que já fica assim, no meio do caminho é, à esquerda temos ali todo aquele Brasil, aí vai já para a região nordeste, depois vai para Serra do Cariri, ali estado da Paraíba, né, aí aqui onde foi o local, também não precisa, já falei disso. Mas é interessante que aqui pela primeira vez já aparece uma coisa legal, né? Tem uma foto aérea e aí tem a disposição das parcelas aqui das unidades, tá vendo? E aí a pessoa está mostrando, ó, fizeram aqui 2 transectos. A legenda já está um pouco mais clara, né? Então mapa tal, indicando o local da Paraíba no Brasil, toda essa parte não precisaria, mas... E mais importante, mostrando o desenho de amostragem para a coleta de dados. Legal, foram 2 transectos, tudo enfileiradinho, separados aí por 100 metros de distância. Já essa parte é legal, pode ser interessante de vocês mostrarem. Bom, agora bons exemplos, né? Um bom exemplo aí no caso de foto, que é uma coisa bem atípica, vou dizer assim, de vocês usarem no texto principal. Talvez vocês possam abusar disso em material suplementar, que não tem tanto problema. Mas aqui é bem legal, porque é um trabalho sobre recuperação de áreas degradadas. Eu sei que está um pouco pequeno, mas é um antes e depois, né? Então antes em 2015 e depois, tá? Aqui ó, em 2017. Então dá para ver como é que foi a mudança da área. Mesma coisa aqui, né? 2015, 2017. 2015, 2017. E achei bem interessante também, não sei se vocês conseguem ver, deem uma aproximada aí, se possível, ficou pequeno, mas tem os landmarks aqui, né? Então assim, essa setinha mostra uns pontos de referência, então tem uma casa aqui, aí essa casa já nem dá para ver porque a vegetação cresceu, de modo que fica bem claro que é o mesmo local, para que ajude o leitor perceber onde é que ele está olhando ali. Beleza, legal, um bom uso de uma imagem. Um outro exemplo, isso aqui inclusive é um artigo que eu sou um dos autores, e é interessante que eu possa mencionar. Primeiro, não era para ter aqui a América do Sul com o NP, que é o Emas National Park, o Parque Nacional das Emas, marcado. Isso aqui foi um pedido de um dos revisores, que eu me lembro. E aí é legal sempre lembrar que muitas vezes o que a gente vê num artigo publicado não é necessariamente aquilo que os autores elaboraram originalmente. Então, mesmo qualquer vocês, quando forem submeter um artigo, vocês vão perceber que às vezes os revisores pedem algumas coisas e a gente, quando é coisa assim que não faz a menor diferença, né, conceitual, tudo bem, você não vai ficar discutindo com os seus revisores por causa disso, mas não precisaria, tá? O que eu acho legal, e só por isso que eu selecionei essa foto, é um desenho, um mapinha aqui, dizendo então o local, né, a localização do Parque Nacional das Emas, na América do Sul, e a localização, que é o mais importante, das parcelas no parque. E aí tem a latitude e longitude do parque, tá? Isso aqui é dos extremos aqui, tá? Então, se alguém quiser localizar o parque no sistema de georreferenciado, ele já sabe onde encontrar. Tem uma escala, isso é interessante também, né? Para ter uma ideia do tamanho do parque, que é bem grande. Mas o mais legal é que cada pontinho aqui, então, mostra como que as parcelas foram bem distribuídas no parque, que é um parque bem grande. Então essa é uma informação bacana. Um outro exemplo aqui de um artigo também que foi recentemente aceito de uma aluna minha de doutorado, a Bárbara. Aqui é a Suécia, né? Nessa destaque aqui em branco, mais destacado aqui, a gente tem o quê? A gente tem, são lagos, né? Então vamos ver o título, né? Os lagos incluídos nas análises e sua distribuição na Suécia. Então a Suécia está aqui. Em cada lago, o número das introduções observadas, então aqui são introduções de peixes, né? Os eventos de introdução observados é proporcional ao tamanho do círculo. Então cada bolinha dessa aqui, ó, como a gente pode ver nessa legenda,
representa o número de introduções. E aí eu posso olhar então no mapa e ter uma ideia onde teve mais, onde teve menos, como é que está distribuído no espaço. E o número de estabelecimentos, ou seja, de espécies que realmente se estabeleceram, está seguindo esse gradiente de cor aqui. Então eu consigo ver bastante informação dos dados, como eles estão distribuídos, a quantidade então de lagos que tem muito ou pouco estabelecimento, muito ou pouca introdução e como isso está distribuído na Suécia, no caso aqui. Ok? Então, uma figura que tem muita informação, que seria mais fácil, é mais fácil eu mostrar numa figura, num mapa, do que eu escrever. Né? Não dá para escrever tudo isso num texto, ia ficar um texto enorme, ninguém ia querer ler. Agora um exemplo de um esquema também, que é muito interessante. Então, geralmente em trabalhos que trabalham com relação de redes de interação, ou alguma coisa muito complicada, é legal, a gente pode utilizar um esquema. Então, eu não vou ler, obviamente, todo a legenda, mas percebam que um esquema geralmente tem uma legenda maior, porque você tem que explicar para o leitor o que ele está vendo ali, senão não adianta, você não pode assumir que ele vai entender. Aqui a questão é, como os impactos humanos, e aí tem vários, né? Presença humana, caça, a introdução de espécies, tá? E várias outras aqui, como isso impacta, tá? Quais são os processos aqui, como é que impacta o comportamento dos animais, que é o tópico desse trabalho. Como impacta a densidade populacional, efeitos top-down, efeitos, né, bottom-up, o ambiente físico. E aí como isso impacta o quê? O comportamento animal. E aí tem vários itens de comportamento animal. Né? Como isso é impactado, como eles se impactam entre si, né? Efeitos de sinergia às vezes. E quais são as implicações ecológicas de tudo isso que a gente está vendo aqui no funcionamento de ecossistemas. Produtividade primária, ciclagem de nutrientes, modificação dos hábitats e assim por diante. Então, um belo esquema, imagina se vocês fossem explicar isso em texto. Seria um negócio muito confuso. Então, é uma bela representação esquemática. Não se preocupem, eu vou deixar aqui embaixo depois na descrição do vídeo, eu deixo para vocês quais são as referências de todos os trabalhos que eu estou utilizando nesse vídeo. E por fim, né, um outro exemplo numa tabela, também do trabalho da Bárbara, lá da introdução na Suécia. Então, nesse caso, ela estava usando vários atributos funcionais nas análises, né, atributos ecológicos das espécies, que é o que ela ia utilizar para medir e testar as hipóteses dela relacionadas à introdução. É muito mais fácil a gente fazer uma tabelinha que fale quais são os atributos das espécies, que tipo de atributo é esse, né? É uma descrição do atributo, o que ele é, como é que ele foi medido, a unidade de medida. E uma coisa bem interessante é qual o significado ecológico desse atributo. Então está tudo bem sintetizado aqui numa tabelinha, fica bem organizado e fica muito melhor do que se tivesse num texto. Imagina você escrever aqui 1, 2, 3, 5, 6 atributos, né? Tudo no texto, quais são essas implicações, ia ser horrível. Numa tabela, está bem ali, tá bem sintético, bem explicado. Então, uma opção. Bom, vamos lá. Então, como vocês puderam perceber ali desses monte de exemplos que eu dei para vocês, o objetivo sempre vai ser, né, do texto todo, do artigo todo, mas também muito especificamente dos métodos. Descrevam com exatidão aquilo que vocês fizeram, a área de estudo de vocês, o sistema de estudo de vocês, as análises. Nesse sentido, evitem ao máximo termos que sejam vagos, termos que sejam imprecisos. Pensem só, se o método de vocês ou a técnica que vocês utilizaram, ela é precisa, então, se vocês escreverem dessa forma, né, quer dizer que as medidas das amostras que vocês fizeram devem ser parecidas. Então, por exemplo, eu estou ali usando um método de análise de nutriente de folhas. É um método tão preciso que se eu mandar para o laboratório 5 amostras, 20 amostras de folhas da mesma espécie, cada amostra vai retornar com um valor muito parecido. Então esse é um método preciso, mas não é um método exato, porque as amostras ali são parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Lembrando então, sempre que você mencionar que aquilo foi calculado ou foi medido de maneira exata, significa que aquele valor que você obteve não é uma estimativa, ele é o valor real daquela variável. Então só para vocês lembrarem um bom uso dos termos aí. Bom, então descreva com exatidão, exemplos aí de palavras. Então evitem coisas como maior, menor, muito, pouco, baixo, alto, nível de qualquer coisa.
Esse tipo de coisa, né, esse tipo de palavras aqui, no caso adjetivos, eles são muito vagos, não são nada exatos. Então prefira coisas como frequência x, um valor, concentração y, distância z, altura ou altitude w. Tá? Lembrando que altura e altitude são coisas diferentes, obviamente. Então perceba, estou sendo mais exato se eu falar exatamente qual foi a concentração, qual foi a distância e assim por diante. O que é esse exemplo ali, x, y, z? Magnitude. Então, acostumem-se a informar sempre a magnitude. É muito mais fácil a gente entender as coisas dessa forma. Na seção resultados, quando a gente chegar na aula, no vídeo da seção resultados, vai ficar mais claro. Eu vou dar outros exemplos de o que quer dizer informar a magnitude no contexto de apresentação de resultados. Mas aqui também vale essa dica. Então, informe a magnitude. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, você está lendo lá o método, e aí você está escrevendo. Então, pensem só, o tratamento A teve maior densidade de predadores que o tratamento B. O que isso quer dizer? Não tenho a menor ideia. Então, essa é uma descrição muito ruim do seu experimento. Não tem magnitude, não tem quantidade, não tem nada. Vamos tentar melhorar isso aqui, né? Por exemplo, em A, colocamos 10 predadores em cada aquário, e em B, 5 predadores. Bom, aqui já tem magnitude, e eu já percebo que o tratamento B teve metade, né, do número de predadores do tratamento A. Então, você tem uma ideia de magnitude. Essa é uma forma mais eficiente de você explicar o seu delineamento experimental. Um outro exemplo. Amostramos 12 fragmentos pequenos e 15 fragmentos grandes. Bom, meu amigo, cada um tem uma definição do que é pequeno e grande. Então é por isso que essa é uma frase horrível, extraída aí de um texto, de um relatório, tá? Não de um artigo. Ninguém vai saber o que é pequeno e grande. Ah, mas é óbvio que todo mundo sabe, porque quem conhece a área sabe que os fragmentos pequenos são muito pequenininhos, os fragmentos grandes são enormes. Meu amigo, ninguém sabe, ninguém conhece a tua área, tá? Muito melhor, amostramos 12 fragmentos pequenos, cerca de 50 hectares. Então, esse símbolo aí, tilde, já estou deixando para vocês uma outra dica, é uma forma de vocês escreverem aproximadamente. E poupa espaço, poupa letras, que pode ser muito importante em alguns casos. Mas continuando. Então, amostramos 12 fragmentos pequenos, de cerca de 50 hectares, e 15 fragmentos grandes, de cerca de 300 hectares. Essa é uma outra forma de escrever cerca, tá? CA ponto. Percebem? Agora eu já sei que pequeno para essa pessoa, para esse trabalho, é aproximadamente 50 hectares e que o grande é 6 vezes maior, né, aproximadamente, do que o pequeno. Legal, né? Posso concluir, aí se eu conheço o sistema de estudo, a área de estudo, eu posso concluir realmente se 300 hectares é um fragmento grande, se é pequeno, se existia maior, menor. Tenho informações, então, beleza. Muito mais bem explicado, muito mais claro. Melhor ainda seria, se possível, a pessoa desse uma ideia mesmo aí do erro, né, desse tamanho. Então, amostramos 12 fragmentos pequenos, 50, mais ou menos 10 hectares, e aí você está informando que isso é a média do desvio padrão. Então, sempre que vocês mostrarem uma média, como eu vou falar provavelmente no vídeo dos resultados, mas já antecipando, sempre que vocês mostrarem uma medida de tendência central, média, por exemplo, mediana que seja, sempre vocês devem reportar uma medida do erro, né? Da dispersão em torno dessa média. Por exemplo, o desvio padrão. Então, depois desse parênteses, vamos lá ler de novo. Amostramos 12 fragmentos pequenos, 50, mais ou menos 10 hectares, e 15 fragmentos grandes, 300, mais ou menos 30 hectares. Por que é mais informativo dessa forma? Vocês devem estar já se perguntando aí, então eu vou responder para vocês. É muito óbvio, né? Percebo que quando eu fico sabendo aqui que é 50 mais ou menos 10 hectares, então quer dizer que, assim, de modo geral, eram fragmentos que variavam, grosso modo, de 40 a 60 hectares, tá? Mais ou menos assim. E que os grandes, então, variavam aí de 270, né, alguma coisa próxima a isso, a 330. O que é legal aqui? É legal que eu tenho certeza que os pequenos são sempre muito menores do que os grandes. Então vejam como melhorou em relação à descrição passada. Essa é uma descrição muito melhor. Nos outros a gente não tinha uma ideia, né? Na outra descrição a gente só tinha uma ideia que era cerca de 50 hectares e cerca de 300 hectares.
Mas a gente não sabia quanto que tinha de variação nesses grandes e pequenos. Agora a gente sabe. E agora a gente tem informação para dizer, não, beleza, pequeno é pequeno e grande é grande. Se porventura os desvios fossem maiores, talvez você começasse a ficar encafifado, né? Imagina que fosse assim, 50 mais ou menos 40, 300 mais ou menos 120. Você ia começar a falar, poxa, mas tem uns grandes aí que são bem parecidos com os pequenos, então talvez esse desenho experimental não está dos melhores. Vamos seguindo então. Aqui uma outra regra, essa é uma regra mesmo, tá? A menos que a revista diga o contrário, mas eu diria que não vai acontecer. Números até 9 são escritos por extenso, não esqueçam disso. Por exemplo, entrevistamos 9 crianças. Coletamos 3 folhas por árvore. Em cada lagoa coletamos 7 amostras de qualquer coisa. Então, nesse caso, como o número é menor do que 10, você escreve ele por extenso. Quando os números forem iguais ou maiores que 10, ou maiores a 10, você vai escrever na forma de usando numerais. Então, entrevistamos 25 crianças. Coletamos 20 folhas por árvore. Em cada lagoa, coletamos 50 amostras de qualquer coisa. Tranquilo? Não esqueçam isso. Porém, a exceção número 1. O número vem seguido de um símbolo de medida, ou seja, é algo que você mediu. Tá? Podem ser esses símbolos ou qualquer outros aí que vocês quiserem. Tá? Só são exemplos esses. Ou então do símbolo de é uma percentagem. Tá? Nesse caso, sempre vocês vão utilizar numerais. Por exemplo, as armadilhas foram dispostas a cada 100 metros. E aí percebam que não tem espaço aqui, tá? Entre o 100 e o metro. Não tem espaço aqui. Depois, amostramos parcelas de 3 metros quadrados. Na área de estudo, 80% da cobertura vegetal original foi convertida em pasto. Parece que é um país que a gente conhece. Nesse caso, não esqueçam, numerais. Segunda exceção. Quando a frase iniciar com um número, escreva sempre esse número por extenso. Seria algo como 23 armadilhas foram dispostas a cada metro. 3 parcelas foram alocadas em algum lugar. O que eu quero dizer para vocês aqui? Vocês talvez estejam achando um pouco estranho. Bom, é estranho. Por isso, se possível, eu diria, na verdade, nunca comecem uma frase com números. Não tem razão, é confuso. Quando o número é um número pequeno, como esse caso aí que vocês estão vendo, até é aceitável, apesar de ser estranho, né, uma frase que começa com número. Mas imagine um número grande, né, que loucura que seria. Então, estou mostrando para vocês como é a regra, que você jamais vai começar uma frase com um número usando um numeral. Por favor, não faça isso, que isso aí é um atestado de, meu Deus, nunca li um artigo. Tá? Então, isso você não vai fazer, mas também não faça isso aí. E outra coisa, gente, por favor, evitem usar siglas, acrônimos, abreviações, que é tudo a mesma coisa. Então, evitem mesmo. Por quê? Porque o texto fica insuportável. Um texto, você já deve ter passado por essa experiência, né? Tem algumas áreas, inclusive, do conhecimento, que eu não vou mencionar aqui para não causar polêmica, mas que usam uma quantidade absurda de siglas, de códigos, e que vira quase uma linguagem de ficção científica. É muito indigesto para o leitor. E é muito hermético, ou seja, é muito fechado naquele grupinho de pessoas que sabem, quando elas vão ver lá x34 pre5, elas já sabem o que é, entendeu? E para elas aquilo lá, tudo bem, elas entendem. Mas para o resto da humanidade, aquilo é grego. Então, evitem. A única exceção, ou uma exceção, obviamente, é quando essas siglas forem conhecidas por todo mundo. Então, DNA, ANOVA, enfim, todo mundo sabe o que é isso, né? Lembrando que as siglas têm que ser conhecidas de uma maneira internacional. Lembrem-se sempre disso. Já que vocês vão escrever em inglês, né? Espero. Uma outra exceção também, né, cabe comentar, é quando for realmente necessário que você faça uma sigla para que você evite repetições. Às vezes uma expressão muito grande, né, ali que você vai repetir ao longo do texto muitas vezes, né, um conceito, é o nome de um lugar, enfim, é o nome de um projeto.
Você não vai ficar escrevendo toda hora. Por exemplo, um projeto muito conhecido no Brasil, na Amazônia, né? É o Projeto de Dinâmica Florestal, Projeto de Dinâmica e Diversidade de Fragmentos Florestais da Amazônia, por exemplo. Né? Espero não ter errado o nome do projeto, se eu errei, alguém conhece, me corrige. É um nome enorme que você não vai ficar falando várias vezes isso no texto. Então você fala uma vez, abre o parênteses, coloca lá a sigla. Mas use com muita moderação, tá? Por quê? No primeiro momento pode parecer maravilhoso usar um monte de sigla. Só que lembre-se que só você sabe essas siglas. Para você é muito fácil, porque é você que está escrevendo. É um vocabulário que para você é familiar. Para quem for ler, não é. Então, se tiver muita sigla no texto, muito acrônimo, você vai forçar o leitor a ficar o tempo todo voltando no texto para lembrar quando você explicou o que era, né? A primeira vez que você mencionou, você disse o que era. Então, muito confuso, muito confuso textos com várias abreviações. Evitem mesmo. Por fim, né, me aproximando aqui já do final, observem, obviamente, as regras de nomenclatura científica. Isso aí vocês têm que ficar bem atentos à regra da revista. Cada revista vai ter uma regra, e aí não vou me estender aqui. Mas tem a regra básica, né? Então, gênero, espécie, tem que estar destacado no texto, geralmente em itálico. Ninguém praticamente usa sublinhado, tá? E pode aparecer também, dependendo então da revista, a necessidade aqui de colocar o descritor, tá, da espécie. Por exemplo, no caso do lobo, Canis lupus linnaeus. Então, tem revista que pede, especialmente revistas aí mais de zoologia ou botânica, tem um pouco mais de rigor com essa questão. Muitas vezes as revistas de ecologia não pedem o descritor, ou elas podem ser o descritor abreviado, que no caso de Linnaeus seria só L ponto. Vejam lá a regra, que isso aí resolve se lendo a regra da revista, as normas da revista. Mas é importante dizer que vocês devem evitar, né, sempre que possível, evitem ficar repetindo o tempo todo o nome da espécie que você estudou. Então, assim, se você estudou uma espécie no seu trabalho, você não precisa ficar falando toda hora Canis lupus, Canis lupus, Canis lupus. Não precisa, você fala a espécie. Né? No caso aqui, no Canis lupus, é até um bom exemplo, você pode usar o nome popular, né? O lobo. Ou se for uma população específica, você fala lobo cinzento, enfim, lobo europeu. Mas, de modo geral, evitem nomes populares. Então, você só pode usar um nome popular, nesse exemplo que eu dei, tá? Quando todo mundo sabe o que é. Com aves, até, dependendo da região do planeta, pode ser que os nomes populares façam sentido, porque a ave é um dos organismos mais observados pelos seres humanos, inclusive aqueles que não são cientistas, né, que fazem avistamento de aves. Então, os nomes populares de aves geralmente são úteis, dependendo da região que você está estudando, que são geralmente regiões temperadas, tá? Para deixar claro. Mas, de modo geral, nomes populares são um problema, porque cada região pode ter um nome popular e, às vezes, duas espécies diferentes têm o mesmo nome popular. Isso pode gerar problemas muito grandes, ninguém vai entender. Então, pense bem se o nome popular da tua espécie faz sentido, de novo, para o planeta, né? Então, não adianta fazer sentido só no seu país se você vai publicar numa revista que ninguém, né, que os leitores são de diversas nacionalidades. Então, pense bem, tome cuidado. Finalizando aqui, uma outra dica, né, que vale a pena, fundamental, que é que vocês sigam o Sistema Internacional de Medidas. Ele é definido pelo esse Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que fica na França. Né? Como vocês podem ver pelo símbolo, já tem aí várias unidades de medida que a gente conhece. E esse é um ponto positivo de estarmos aqui no Brasil. Por quê? Porque nós já utilizamos várias unidades no nosso dia a dia que estão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Então, legal. Não vai ser muito difícil para muitas unidades. Mas existem outras unidades menos usuais, né, do nosso dia a dia que eventualmente vale muito a pena vocês conferirem. Então, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo também, depois vocês vão ter acesso, tem muito fácil compilado todas as unidades de medidas aceitas pelo sistema internacional. Então é fundamental porque isso leva a uma padronização do conhecimento científico, né? Imagina se cada um medisse as coisas de uma forma diferente. Porém, deixo bem claro aqui para vocês, que eu já vi acontecer, né? Não inventem nenhuma moda, né? Coisas como essas que eu escrevi aí, que eu nem consigo ler,
e outras maluquices, elas não existem. Então, muito comum encontrar aí em textos de quem está começando especialmente, esse tipo de coisa, né? Não façam isso. Então, esse pequeno detalhe que alguém pode estar falando aí, mas que maluquice, quem que escreve, sei lá, metros desse jeito, parece muitos escritos na internet, né? Quem é que escreve assim? Olha, tem gente que escreve assim. E qual que é o problema? Às vezes, sem querer, você escreve assim e sem querer passa e é submetido por uma revista. E esse tipo de coisa, quando cai na mão de um editor ou eventualmente de um revisor, ele é tipo uma bandeira assim vermelha balançando na cara do editor do tipo, essa pessoa que escreveu esse artigo, ela não tem noção de nada, ok? Pega muito mal isso aí. A gente depois em outro momento podemos nas nossas lives aí a gente pode discutir várias razões aí de rejeição de artigos ou de uma má impressão que a gente tem que tomar muito cuidado para não passar. Tá? Então, preste atenção nisso. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam. Se vocês tiverem questionamentos, deixem escrito aí embaixo. E espero que essas dicas ajudem vocês.